Analisando os mais recentes dados da economia brasileira e mundial, como sempre, o que vemos é a grande preocupação dos grandes investidores do mundo com a criação de cenários mais favoráveis para a obtenção de lucros. O mercado quer dos mais pobres o trabalho, além do consumo, mais o trabalho que o consumo, porque quem ganha pouco não tem capacidade de consumir muito. Por isso, o mercado também é voraz contra a classe média, que consome bem mais. O sistema capitalista, se não tiver a devida calibragem pelo Estado, abocanha a renda da classe média e neutraliza sua possibilidade de crescimento e bem-estar. Pequenos e médios empresários, servidores públicos e profissionais liberais precisam ganhar cada vez mais para atender suas demandas de consumo, que se agigantam a cada dia diante do aumento dos preços. O que pode fazer o Estado? Bom, primeiro, os governos não podem estar a serviço do mercado de capitais, adotando medidas cuja única meta seja viabilizar os lucros para os grandes investidores. Sabemos, todavia, que é uma utopia pensar ser possível combater o desemprego e reduzir a pobreza sem os grandes empreendimentos. Por isso, simplesmente criticar o capitalismo é um discurso vazio. Sem dinheiro, não se constrói. Sem construção, não se movimenta a economia. Logo, não haverá trabalho e salários no final do mês, agravando a crise social. Como então criar condições favoráveis para o avanço do sistema capitalista sem oprimir os pobres? Essa é uma questão milenar, ampliada especialmente depois da Revolução Industrial, com o surgimento de inúmeras teorias. Não há uma receita pronta. Um ponto fundamental é equilibrar liberalismo econômico, regulação e controle estatal moderado e assistência social. Auxílio direto aos que estão em situação vulnerável. No geral, tudo depende do estágio de crescimento de cada país, de sua realidade econômica, política, social, cultural, além de seu potencial de desenvolvimento, de suas fontes de riqueza, de sua capacidade de transformação de matéria-prima e de competição com os grandes mercados. O Brasil está entre os países em franco desenvolvimento, apesar do quadro geral da pandemia que o mundo atravessa. Como um exemplo disso, tivemos a alta de 2,5% do PIB do setor agropecuário, do agronegócio. O agronegócio cresceu e confirmou sua extrema importância para a economia do país. Isso nos leva, inclusive, a pensar um pouco mais sobre a questão ambiental. Precisamos preservar o meio ambiente, mas sem impedir a produção rural. Um desenvolvimento sustentável é o melhor caminho. Não é coerente, todavia, que haja uma perseguição orgânica e sistêmica justamente ao setor que mais incrementa a economia nacional. O Brasil precisa produzir alimentos para o consumo interno dos mais de 212 milhões de brasileiros, além de atender o mercado internacional, contribuindo com o superávit de nossa balança comercial. Aliás, fechamos a primeira quinzena de setembro com um superávit de 1 bilhão 727 milhões de dólares. Nesse ano de 2020, mesmo com a crise decorrente da pandemia, nossa balança comercial está positiva em mais de 39 bilhões de dólares. A postura do governo federal foi extremamente fundamental para que o Brasil não naufragasse economicamente, social e politicamente. O governo reagiu extremamente bem com a injeção de recursos diretamente à população mais carente, às empresas, aos estados, municípios e ao Distrito Federal. O dinheiro circulou e o desaquecimento da economia foi minimizado. O impacto teria sido muito maior se o governo brasileiro não tivesse agido, e agido rápido. Se o governo do presidente Jair Bolsonaro tivesse sido compreendido em outras áreas, como é o caso da saúde, o Brasil teria tido menos impacto em decorrência do coronavírus. Além de ter sido retirado da União o poder de conduzir o processo de enfrentamento da Covid-19, houve politização, até mesmo sobre o protocolo de tratamento da doença. Foram meses combatendo e até ridicularizando o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos básicos.
a ridícula e irresponsável rejeição ao uso desses medicamentos pode ter contribuído para o agravamento do quadro infeccioso de muitos pacientes que não tiveram o tratamento precoce. Simplesmente lamentável. Agora, os mesmos profissionais e dirigentes políticos que passaram tanto tempo resistindo ao tratamento precoce à base de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, tiveram que adotar o protocolo que o governo federal vem defendendo desde o início da pandemia. O chamado kit Covid poderia ter sido distribuído à população desde o começo, mediante receituário médico simples, mas muitos prefeitos e governadores preferiram fazer política. Uma pergunta é preciso ser feita. Quando passar essa crise e se apurar que houve omissão, quem vai ser responsabilizado? O que fica, em resumo, é que antes de pensar em lucro e em política, precisamos pensar nas pessoas. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.